Senhor Cristo, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nós estaremos nesse momento refletindo sobre o livro de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 14. Amém? Mas antes de estarmos lendo a palavra do Senhor e discorrendo sobre essa palavra, vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele possa nos abençoar e nos edificar com essa poderosa palavra. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos fortalece, nos guia. Derrame, Senhor, da sua unção, da sua presença, da sua graça sobre nós. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que o teu nome seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Amém? Que nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar sobre vós o meu espírito e vivereis. Porei nevo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve ruídos, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram a cada osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem nos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Porquanto profetiza e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, enquanto eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. Eu vos porei na vossa terra, e saberei que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, disse o Senhor. Amém, querido? Essa palavra que acabamos de ler, ela retrata a situação do povo de Israel. Mas antes de entendermos e compreendermos esse texto, nós precisamos falar sobre o profeta, que foi levado a essa visão. Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia, e ele foi compelido pelo Espírito a uma visão de um vale de ossos secos. Aqui no verso 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí a Bíblia declara que o Senhor fez Ezequiel andar ao redor do vale, e ele percebeu que os ossos estavam secos, sequíssimos. E ao mesmo tempo nós vamos perceber aqui um detalhe muito importante,
que nós vamos ver que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ele me disse, no verso 3, ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, o primeiro ponto que nós precisamos colocar aqui é que o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a uma complexidade espiritual, a uma visão devastadora e uma pergunta que só o próprio Deus poderia responder, porque a Bíblia aqui declara que Ezequiel, ao mesmo tempo que ele foi perguntado, ele devolveu essa pergunta ao Senhor, dizendo: tu sabes, Senhor. E um detalhe muito importante é que a partir do verso de número 4, Deus agora dá uma ordem ao profeta Ezequiel. Mas nós precisamos saber qual era o estado dessa nação. Em segundo lugar, nós precisamos também atentarmos para um detalhe muito importante dessa visão. Nós precisamos ter em mente que sobre essa visão, uma visão mais clara do que representava essa visão que Ezequiel teve. Aqui nós temos, querido, a causa e o efeito, a ação humana e as suas decisões e a reação de Deus quanto às decisões humanas. Então, nós vamos perceber que o povo de Israel havia abandonado a Deus, havia transgredido a lei de Deus, havia abandonado o culto racional, o culto, a adoração a Deus, a busca por Deus. Naquele tempo, eles haviam perdido não a referência, mas eles tinham perdido o focar na referência, que era a presença de Deus em meio a Israel. E aí nós vamos perceber que a partir do verso 4, Deus agora dá uma ordem ao profeta Ezequiel. Aqui no verso 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Veja, querido, que a partir do verso 4 e o verso 5, nós vamos perceber Deus, em primeiro lugar, Deus dá a visão a Ezequiel, compele Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, faz Ezequiel andar ao redor desses vales de ossos secos. A partir do verso 4, Deus agora dá uma ordem a Ezequiel, mas a ordem que Deus dá a Ezequiel é uma ordem vindo do próprio trono de Deus. A palavra ou a profecia ou pronunciamento que Ezequiel faz não é de si próprio, mas é do próprio Deus em relação ao povo de Israel. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que essa ordem ela tem um procedimento, um processo de manifestação do Espírito sobre o povo de Israel. Nós vamos perceber que o povo de Israel havia perdido essa referência, como havia falado aos irmãos, e quando eu falo perdido é que eles deixaram de focar em Deus e começaram a focar em coisas que não eram santas, coisas que não eram do próprio Deus, né? A visão dos ossos secos aqui, ela declara exatamente isso. Nós vamos perceber que aqui Deus está falando, né, como representação o povo de Israel. O povo de Israel, a cidade de Jerusalém foi arrasada, o templo estava em ruína e eles foram deportados para a Babilônia. Em resumo, o povo perdeu
o habitat social, o lugar de adoração ficou em ruína e foram deportados para uma terra alheia à sua vontade. E aqui Deus agora começa, através de Ezequiel, usar o poder de restauração do Senhor através do profeta Ezequiel. Ezequiel profetizando, Ezequiel declarando, Ezequiel proclamando a restauração do povo de Israel. E aqui há um processo dessa restauração. Veja que a partir do verso de número 6, Deus começa a falar. Veja que, e não só isso, mas nós podemos contemplar o Vale de Ossos Secos como um cemitério. Cemitério, nós podemos também concatenar ou não deslumbrar, mas visualizar, né, um local sem vida, sem esperança, em escassez. Assim era o estado de Israel. Assim é o estado do povo de Israel. Lembra que eu disse aqui que toda causa há um efeito, toda uma decisão tomada há uma reação de Deus, ou em prol da decisão, ou em contrapartida a essa decisão. Ou seja, enquanto o povo de Israel tomou a diretrizes contrárias à vontade de Deus, a causa, o efeito dessa causa tomada ou a decisão tomada errada foi Deus agora tratando com o povo de Israel. E agora há um processo de retomada, de restauração, de Deus trazer Israel para próximo de si, para agora contemplar o santuário de Deus, ou seja, a referência. O templo era a referência, lugar de habitação de Deus, lugar de adoração, lugar de busca, lugar de entrega, lugar de relacionamento com Deus, né? De apontar para um Deus que era senhorio do povo de Israel, mas Israel perdeu essa referência. E aqui Deus começa com os processos, né? Aqui diz que, porém, nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Veja que a partir do verso 6, Deus começa a usar Ezequiel para profetizar restauração sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. E aqui o processo é pedagógico, o processo é de ensino, de reestruturação. Nos dias atuais, querido, nós temos também exatamente esse olhar, esse contemplar. Quando olhamos para não só para a nação brasileira, para as nações mundiais, nós percebemos exatamente isso. Se nós pudéssemos contemplar o profeta Ezequiel, ou um de nós, como profetas dos últimos dias, como porta-voz do Senhor, e Deus nos colocarmos em uma visão do estado espiritual da nação brasileira, ou da nação do mundo atual em que vivemos, talvez nós teríamos a mesma visão do povo que Ezequiel teve do povo de Israel, né? E aí nós precisamos entender que nós precisamos, como profeta de Deus, estar sobre a direção de Deus para profetizar vida, para profetizar restauração, para profetizar aquilo que Deus verdadeiramente quer que nós sejamos usados por Ele. Em quarto lugar aqui, queridos, nós vamos também atentar para o pensamento de Deus. O pensamento de Deus ao nosso respeito não é somente a priori, ou seja, no momento atual em que vivemos, mas também é a posteriori, ou seja, o olhar de Deus para nós é um olhar de compaixão e de misericórdia. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei
os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Ou seja, o pensamento que Deus tinha para o povo de Israel era pensamento de paz, de comunhão, de compartilhamento. Ele não somente também ele contempla a nossa situação como pecadores, né? E contemplou a situação de Israel, mas também ele aponta para um novo e vivo caminho. E Deus estava apontando para o povo de Israel, usando a Ezequiel para um novo e vivo caminho. Ou seja, a retomada do povo de Israel seria para esse novo e vivo caminho. Amém? Em quinto lugar, queridos, Deus agora vai apontar para Ezequiel exatamente outro detalhe. Ezequiel está profetizando, mas ele percebe que não há vida. Ele diz: Senhor, não há vida. E aí Deus profetiza sobre esses ossos secos para que eles vivam, faça com que eles saiam da sepultura. Quantas pessoas estão como pessoas perambulando sobre a terra, mas andando como verdadeiras pessoas que estão em um cemitério, né, mortas nos seus próprios delitos. E aí nós precisamos profetizar vida através da palavra de Deus. A visão que Deus deu a Ezequiel era a mensagem de esperança. Os reis tinham, né, pecado, mas agora tinham se arrependido e voltado os seus corações a Deus, e Deus teve compaixão, misericórdia da nação de Israel. Veja que em Jeremias 12, 13 diz assim: então se me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos, como profeta de Deus, como servos do Senhor, como as servas do Senhor, proclamar sobre a nação, sobre a nossa nação brasileira, para que haja uma restauração espiritual, queridos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? Veja, para Deus a nação de Israel não se tornara descartável, mas se tornara um modelo de misericórdia, de ação da graça de Deus. Deus estava dizendo a Ezequiel que estava sendo pedagógico, tratando com o povo devido aos seus atos de transgressão, mas iria restaurá-lo. Eu quero, nessa hora, queridos, concluir essa mensagem com duas verdades que precisamos concatenar nesse texto. Primeiro, a sensibilidade do profeta. Ao profetizar, ele não profetiza de si mesmo, mas ele profetiza através da vontade de Deus. Ele profetiza sobre a sensibilidade do Espírito. Ele não usa os seus objetivos, ele não usa as suas percepções, ele não usa a sua opinião, mas ele profetiza de acordo com a ordem de Deus. A segunda verdade que eu quero aqui aplicar é que a nação de Israel compreendeu que sem Deus não há vida em si mesmo. Pois é necessário que entendamos que nós dependemos de Deus. Deus é o veículo da nossa salvação, é o objeto da nossa adoração, é o objeto da nossa atenção. E quando eu falo objeto, não é objeto paliativo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano e merece honra e glória em todo o momento. Quero nessa hora orar com você e entender que nós somos vozes proféticas nessa nação brasileira. Nós somos vozes proféticas em nossos lares e Deus quer que nós sejamos usados para profetizar vida e vida com abundância. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, tome em tuas mãos as nossas vidas, abençoe a cada um de nós, que o teu nome seja glorificado em nome
de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, a tua vida, a tua família, o teu ministério, seja voz profética sobre essa nação. E onde Deus te enviar, leve a boa palavra. A semente, quando cair em terra boa, ela vai germinar. E nós precisamos levar essa semente. Em nome de Jesus. Amém.